Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Mais uma mensagem da parte de Deus de forma simples, clara e objetiva. Porém, antes, quero lhe pedir para compartilhar, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que o YouTube ele expanda mais o vídeo para que chegue a mais pessoas. O nosso objetivo aqui é trazer uma palavra à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de forma clara, simples e objetiva. Amém? Pois bem, vamos ao tema. Deus impede determinada obra para realizar uma ainda maior. Você sabia que Deus ele é capaz de impedir determinada obra, inclusive já estabelecida, já determinada por Ele anteriormente, seja através da liderança da igreja ou falando pessoalmente no coração de alguém, seja de um obreiro, seja de alguém específico para fazer alguma obra de evangelismo, alguma obra missionária ou qualquer obra que engrandeça o reino de Deus. Nós vamos ver que isso se deu na vida do maior doutrinador da igreja, que foi o apóstolo Paulo. As principais doutrinas bíblicas para a igreja foram escritas pelo apóstolo Paulo, aquele homem que realizou 3 grandes viagens missionárias. E esse texto que nós vamos citar aqui trata-se da segunda viagem missionária de Paulo. É o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Quando você tiver tempo, leia. É uma história linda, fantástica. Tem várias aplicações à nossa vida, vários exemplos que nós podemos tirar do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A segunda viagem missionária, o título dessa mensagem é: Deus impede determinada obra para realizar uma obra ainda maior. Ainda que no momento, ao sermos impactados como Paulo foi, com relação à proibição do Espírito Santo de Deus, ao proibi-lo de ir para determinada região que já estava estabelecida pelos pais da igreja lá em Atos, lá em Jerusalém, porque quando Paulo saiu para a segunda viagem, ele saiu com os decretos. Nós vamos ver isso, capítulo 4, versículo 4 do capítulo 16. Os decretos estabelecidos por Pedro, Tiago, João, os pais da igreja, aqueles que viveram com Jesus, porque Paulo aceitou a Cristo depois da morte de Jesus. Aquele encontro em Atos capítulo 9. Ok? Pois bem, vamos ao texto. Atos 16, 4 a 12. Está escrito o seguinte: E quando iam passando pelas cidades, já na viagem, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, veja, a segunda vez, mas o Espírito de Deus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Prestou atenção? A leitura, versículos 4 a 12 de Atos dos Apóstolos. Depois você lê todo o capítulo que o Espírito de Deus vai lhe trazer à memória aquilo que nós vamos falar aqui e você vai ser edificado ainda mais. Amém? É uma história linda, a história da fundação da igreja de Filipos. Depois Paulo escreveu na prisão uma carta para a igreja de Filipos, aos filipenses. Os filipenses foram a igreja que mais amou a Paulo, a igreja de Filipos. E no capítulo 16, todo o capítulo, você vai ver ali a fundação da igreja de Filipos. O texto que nós vemos aqui que Paulo saiu, o itinerário já traçado pelos pais da igreja, com os decretos, ou seja, as informações, as doutrinas, para que Paulo entregasse às igrejas, muitas que
que ele havia passado na primeira viagem missionária. Mas o texto que nós lemos, você vê que, por 2 vezes, Paulo quis ir para determinado local. Primeiro, ele quis ir para a Ásia, depois para a Bitínia. E por 2 vezes o Espírito Santo lhe proibiu que fosse. Eu imagino um conflito na mente de Paulo. Um missionário fervoroso, o ardor missionário, e agora ele se vê em conflito. Meu Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou em pecado? O que é que está acontecendo? Eu estou caminhando e Deus disse para mim não ir. Mas aí ele vai dormir preocupado, quem sabe, talvez teve insônia. E Deus lhe dá um sonho em que ele vê um jovem com os trajes da Macedônia no sonho dizendo: passa, a Macedônia, vem cá, nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Os planos dos homens, os planos dos líderes da igreja, por mais homens de Deus que sejam, muitas vezes não são os planos de Deus. E mesmo que estejam sob a orientação de Deus, Deus também muda essa orientação, esse plano, no transcorrer da jornada. Amém? Porque no transcorrer da jornada, sempre tem alguém clamando alto, e Deus está ouvindo. E a Macedônia clamava pelo Evangelho de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dormir, tem aquela visão, e o texto que nós lemos diz que quando amanheceu o dia, eles imediatamente foram para a Macedônia e chegaram a Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia. E ali você vai ver, leia o texto, nós não vamos citar tudo, você vai ver que Paulo se instalou na casa de uma mulher rica chamada Lídia, passou vários dias ali e saía da casa dela, né, se alimentava, dormia, saía da casa dela para ir para um determinado local pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E uma jovem que era usada pelos ricos, pelos mercenários hipócritas daquela região, ela era movida por um espírito maligno de adivinhação e dava muito lucro àqueles homens. E essa moça, por várias vezes, ia atrás de Paulo dizendo: Paulo realmente é um homem de Deus, esses homens são santos homens de Deus. E o Espírito de Deus tocou no coração de Paulo e disse: olha, essa mensagem aí não é minha, não é do diabo. E Paulo se incomodou com aquilo e repreendeu aquele espírito, mandou que aquele espírito libertasse aquela jovem foi liberta. E aconteceu o seguinte: os donos daquela jovem, os homens que tinham lucro com aquela jovem, com as adivinhações daquela jovem, procuraram as autoridades, prenderam Paulo e Silas, estavam os dois juntos, chicotearam eles publicamente, levaram eles para o calabouço, prenderam eles, iam matá-los. Mas Deus havia traçado um plano, não foi em vão que lá atrás Deus por 2 vezes disse: não vá para este lugar, eu tenho um negócio a fazer. Outra coisa interessante nesse texto, nesse capítulo 16, é que Deus, irmãos, ele é capaz de submeter o seu servo fiel, sincero, a um sofrimento. Não porque ele esteja em pecado ou para puni-lo, mas para fazer uma grande obra. Veja que Deus permitiu que Paulo e Silas, fazendo a obra de Deus, fossem presos, açoitados, humilhados, para que o carcereiro e vários presos fossem salvos lá na prisão. Aleluia! Deus é Deus tremendo. Como diz o título da mensagem, Deus impede determinada obra para fazer uma ainda maior. Quem sabe Deus está permitindo algo aí na tua vida, porque Ele tem algo maior para fazer. Amém? Glória a Deus. Para salvar a alma, Jesus permite a humilhação dos seus servos, irmãos. Atos 16, 23 a 28, observe. E havendo-lhes dado muito açoite, prenderam a Paulo e a Silas, açoitaram, lançaram eles na prisão e deram ordem ao carcereiro que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tua ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Irmãos, o cárcere interior, a cidade de Filipos, quem reinava naquela época, quem governava era o Império Romano. Existiam cidades, as cidades grandes em determinadas regiões, como Cesareia, Filipos na Macedônia e outras, que tinham presídios de segurança máxima, que tinham cárcere interior. Tinha o primeiro cárcere, e o cárcere interior ele ficava dentro, por onde corriam, por onde passavam os esgotos da cidade. Era um local muito fétido, um local insalubre. Paulo e Silas, todos chicoteados, ensanguentados, foram colocados lá para morrer. Eles iam morrer. A intenção de quem os prendeu era matá-los.
Qualquer pessoa com os ferimentos de Paulo e Silas colocado no cárcere interior, era questão de horas para absorver bactérias terríveis, infecção terrível. Mas Deus, que tinha proibido lá atrás o itinerário traçado pelos pais da igreja, tinha um plano. Impulsiona o espírito daqueles homens tão machucados na carne, tão humilhados, a cantarem, a louvarem, e eles começam a louvar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam Deus preparando o terreno, Deus preparando as vidas para algo grande que ele iria fazer. Glória a Deus. De repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas, tirou a espada e ia se matar. Paulo disse: calma, não faça isso. Todos nós estamos aqui. O Deus que mandou o terremoto foi o Deus que segurou todos os presos ali, porque ele tinha algo para fazer. Aleluia! Ele tinha algo para fazer, glória a Deus. Não te faças nenhum mal, carcereiro, porque estamos todos aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, o servo de Deus ele precisa se impor e questionar as autoridades. Paulo estava de posse de vitória. O carcereiro correu, aceitou Jesus, muitos presos. E ainda de madrugada, o carcereiro salvo, reconhecendo que ali eram homens de Deus, reconhecendo o milagre que Deus havia feito, esqueceu todas as ordens dos magistrados que haviam dito a ele para segurar aqueles homens ali, levou eles para a sua casa. Estava Paulo, lavou os vergões, as feridas, deu-lhes roupas limpas, deu banho neles. Estavam à mesa de madrugada se alimentando, de repente alguém bate à porta. Toque, 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 toque. Eram os soldados, os mensageiros, porque o Deus que fez o milagre, que mandou o terremoto, salvou aquelas vidas, foi ao mesmo tempo trabalhar lá no coração dos magistrados. Olha, vocês precisam soltar, meus servos, vão lá, dê a ordem para soltar. Mas Deus tinha algo a fazer. Preste atenção. Atos 16, 35 a 39. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, já estava amanhecendo o dia, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo nós homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. O que eu quero mostrar aqui, queridos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus não é tapete para ser pisado. Muitas vezes precisamos nos colocar na condição de tapete, nos permitirmos sermos humilhados porque Deus tem algo a fazer. Mas nem sempre. Paulo aqui estava de posse de uma grande vitória. Vidas haviam sido salvas pelo milagre que Deus fez. Paulo estava se alimentando na casa do carcereiro. Poderia ir embora tranquilo, dando glória e aleluia. Chegam lá os soldados. Olha, os magistrados mandaram vocês embora. E Paulo diz: não, não é assim não. Não é assim não. Eles nos açoitaram, não procuraram saber, nós somos cidadãos romanos e não é assim que cidadãos romanos são tratados. Precisam passar por um julgamento e não ser açoitado da forma como nós fomos. Eles precisam vir aqui para ouvir a verdade. Ou seja, irmãos, Deus precisava humilhar aqueles juízes corruptos, e Deus irá humilhar muita autoridade corrupta que está oprimindo o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não deixe de ler todo o capítulo de Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor a todos.